Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O clima antes do duelo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro ganhou um ingrediente inesperado e polêmico. O confronto, que será disputado em São Januário, prometia ser um jogo importante para as duas equipes, mas uma declaração do técnico Cuca, comandante do Galo, acabou dominando as manchetes e inflamando o ambiente antes mesmo da bola rolar. Tudo começou durante a coletiva de imprensa que o treinador concedeu antes da viagem para o Rio de Janeiro. Cuca, conhecido por falar o que pensa sem medir muito as palavras, foi questionado por um repórter sobre o que esperava do jogo contra o Vasco. Ao invés de responder de forma protocolar, o técnico acabou soltando comentários fortes que soaram como provocações diretas ao adversário. De forma surpreendente, Cuca iniciou sua resposta relembrando a recente classificação do Atlético sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Nós eliminamos o Flamengo na Copa do Brasil, um dos times mais caros do país. Aí você acha mesmo que vamos perder para o Vasco? Fala sério, né? Disse o treinador, rindo alto logo depois da frase, o que acendeu o estupim da polêmica. Ele não parou por aí. Ainda na mesma resposta, o técnico fez comparações diretas entre os dois elencos e deixou claro que, na sua visão, não existe equilíbrio entre as equipes. Com todo o respeito, mas o time do Vasco não tem comparação com o nosso. Nós vamos brigar pelo título, enquanto eles, mais uma vez, devem lutar para não cair, disparou Cuca, com um tom de confiança que beirou a arrogância. A declaração rapidamente se espalhou nas redes sociais, mas o ponto mais pesado ainda estava por vir. Em tom de deboche, Cuca afirmou que o estádio do Vasco seria palco de mais uma festa atleticana. São Januário vai ser o nosso salão de festa, provocou, deixando clara a confiança na vitória do Atlético mesmo jogando fora de casa. A frase, carregada de ironia, caiu como uma bomba no universo vascaíno. Torcedores interpretaram como desrespeito não só ao time, mas também à história do clube e à força de jogar em seu próprio estádio. Cuca ainda acrescentou mais uma alfinetada, dizendo que o Vasco havia deixado de ser temido no cenário nacional. O Vasco deixou de ser grande, infelizmente. Não coloca medo em ninguém, concluiu, sem imaginar a repercussão gigantesca que suas palavras teriam. Rapidamente, as redes sociais começaram a ferver. Grupos de torcedores do Vasco se mobilizaram para rebater as falas do treinador, publicando vídeos, mensagens e até relembrando vitórias históricas sobre o Atlético. A indignação foi tamanha que até torcedores de outros clubes saíram em defesa do Vasco, considerando o discurso de Cuca desnecessário e provocativo. Porém, a reação mais inesperada veio justamente da torcida do Atlético Mineiro. Muitos atleticanos, que historicamente têm uma relação amistosa com os vascaínos, criticaram duramente a postura do treinador. Eles lembraram que as duas torcidas são consideradas parceiras e que provocações desse tipo só prejudicam essa relação. Não precisava disso, Cuca. Vasco e Galo sempre se respeitaram, e agora você vem criar clima ruim de graça, comentou um torcedor atleticano em uma postagem que viralizou. Outro ainda escreveu, não é por aí. A gente quer vencer, mas não precisa desrespeitar quem sempre esteve do nosso lado. Essa quebra de clima amistoso entre as duas torcidas acabou se tornando pauta em vários programas esportivos. Comentaristas apontaram que, no mínimo, o técnico poderia ter sido mais cauteloso nas palavras, já que o futebol brasileiro é cercado de rivalidades acirradas e qualquer declaração fora de tom pode ganhar proporções enormes. Além disso, alguns analistas lembraram que o próprio Atlético já sofreu derrotas marcantes para o Vasco em São Januário e que no futebol não existe favoritismo absoluto. Por mais que o momento das equipes seja diferente, a bola pune a soberba. Muitas vezes, declarações como essa viram combustível para o adversário, alertou um comentarista esportivo. E foi exatamente isso que aconteceu. As palavras de Cuca parecem ter inflamado não só a torcida, mas também o elenco vascaíno. Segundo informações de bastidores, o clima no vestiário do Vasco após as declarações foi de união e foco total em buscar a vitória para responder em campo.
Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Jogadores teriam usado as falas do técnico do Galo como motivação extra. Um atleta, que preferiu não se identificar, afirmou que todos ficaram incomodados com a forma como o Vasco foi retratado. Aqui ninguém aceita ser chamado de pequeno ou de freguês. Vamos mostrar dentro das 4 linhas que respeito se conquista jogando, não falando, teria dito. O técnico do Vasco, ao ser questionado sobre o assunto, preferiu não entrar em polêmicas, mas deixou claro que a equipe está ciente do que foi dito. A gente ouviu, sabemos do que foi falado. Mas a resposta tem que ser no jogo, com a bola no pé e com o apoio da nossa torcida, declarou de forma firme. A direção do clube também se posicionou. Em nota oficial, a assessoria do Vasco evitou citar o nome de Cuca diretamente, mas reforçou que a instituição tem história, títulos e uma torcida gigante, e que não aceita desrespeito de nenhum adversário. Enquanto isso, a torcida vascaína promete fazer de São Januário um verdadeiro caldeirão na noite do jogo. Em grupos e fóruns, já se organizam para recepcionar o time com mosaicos, cantos e uma pressão constante sobre o adversário desde o apito inicial. Por outro lado, o próprio Atlético Mineiro chega para o jogo com pressão interna sobre o técnico. Embora tenha confiança no elenco, parte da diretoria não gostou da repercussão negativa e teme que a postura de Cuca possa motivar ainda mais o rival. Alguns conselheiros do Galo inclusive consideraram as declarações desnecessárias e alertaram para o risco de dar munição ao adversário, especialmente em partidas fora de casa, onde a atmosfera é mais hostil. Nas ruas do Rio de Janeiro, o clima já é de decisão. Torcedores do Vasco vestem camisas, bandeiras e faixas com frases de incentivo ao time, lembrando que o orgulho e a história cruzmaltina precisam ser defendidos em campo. A expectativa é de casa cheia, com ingressos praticamente esgotados, e um ambiente de pura emoção e barulho. Para os vascaínos, a partida ganhou um peso ainda maior por conta das falas de Cuca, que acabaram transformando um simples jogo em uma questão de honra. Muitos torcedores acreditam que uma vitória, além dos 3 pontos, teria um sabor especial, pois serviria como resposta direta ao treinador adversário. Tem que ganhar para calar a boca dele, disse um torcedor em entrevista para uma rádio local. A imprensa mineira, por sua vez, também repercutiu o caso, e alguns veículos destacaram que as falas de Cuca podem ter sido mais um ato de tentativa de motivar seu próprio elenco do que propriamente uma ofensa gratuita. Ainda assim, reconheceram que o tom foi desnecessário. Agora, a grande questão é, quem sairá por cima nessa história? O Vasco, motivado pela provocação, ou o Atlético, confiante de que é superior? A resposta virá quando a bola rolar, mas o fato é que o jogo já começou fora das 4 linhas. Independente do resultado, a noite promete ser marcada por muita emoção, clima quente, certamente, mais declarações após o apito final. Afinal, no futebol brasileiro, rivalidade e polêmica andam sempre lado a lado. Se Cuca saiu perdendo nessa história ou não, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, ele conseguiu inflamar o ambiente e fazer com que o Vasco entre em campo com o sangue nos olhos. No fim das contas, o episódio serviu para lembrar que, no futebol, respeito e rivalidade precisam andar juntos. E que, muitas vezes, uma frase mal colocada pode transformar um jogo comum em uma verdadeira batalha. Para os torcedores, resta esperar que essa energia extra se traduza em um grande espetáculo dentro de campo, com emoção, raça e, quem sabe, uma reviravolta digna das melhores histórias do esporte. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!